Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 13 de novembro de 2025. Vamos aos destaques desse nosso Café Vascaíno. Diniz e Pedrinho participam de palestra para os meninos da base do Vasco da Gama. Quem pode aproveitar bem esta data FIFA? O Vasco joga logo no dia seguinte. Tudo isso e muito mais a gente vai debater agora. E tem o gramado de São Januário. A troca já começou a todo vapor. Então já chega deixando o seu like, comenta e compartilha. Claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral para o canal que mais cresce falando de Vasco da Gama. Bom, hoje, te fazer um convite para você, às 7 da noite estarei no Colina em Foco, canal do Joel Silva, da galera bacana lá, o Sandro Gama, o Felipe, enfim, todo mundo que presencia, participa desse canal bacana. Conto com a sua audiência hoje, às 7 da noite, no Colina em Foco. Vamos falar da nossa paixão, claro. O gramado de São Januário segue sendo trocado pela empresa Greenleaf, que já tinha feito esse planejamento com a diretoria, já tinha indicado a necessidade e a todo vapor a troca do gramado, o tapete, literalmente, já está sendo feita para que no dia 28, uma sexta-feira, quando o Vasco receber o Internacional, aí sim, consiga ter um gramado melhor, principalmente visualmente, né? Porque o que tem incomodado demais é a parte visual. Se o Vasco ter a jogabilidade, né? O tapete lisinho, ok, mas a parte visual tem incomodado, chamado a atenção e gerado muitas críticas. E as pessoas não dissociam, né? Não, olha só, gramado tá feio, tem uma praga, tem manchas, mas ele tá bom, a bola tá rolando normalmente. Então a crítica vem pesada, por isso houve a definição pela troca, né, do gramado, que pode inclusive ser depois utilizado no CT Moacir Barbosa ou em Duque de Caxias. Bom, eu vou falar sobre a data FIFA, né? Quem pode se dar bem nesse período de treinamentos, mas antes, quero falar para você o seguinte: ontem, os meninos da base e que participam também do Colégio Vasco da Gama, eles tiveram uma palestra muito legal, segundo eu soube e vi um trecho, né, um vídeo publicado pelo Vasco, do técnico Fernando Diniz e do presidente Pedrinho. Eles foram conversar com a garotada. Gente, para quem não atentou ainda, o futebol não é para todos. Muitos começam, você vai pegar a categoria de base, você vai ter pelo menos ali mais de 100 atletas sonhando em virar profissionais. Quantos chegam no profissional do Vasco ou quantos brilham na carreira? Pode não ser no Vasco, mas em outro time. Poucos. Talvez desse funil, 10%? Talvez sim. Só que, paralelo ao futebol, o estudo tem que caminhar. E essa foi a tônica do bate-papo do Diniz e do próprio Pedrinho com os atletas do Vasco. Nunca deixar os estudos de lado. E o Vasco tem o seu colégio, o Vasco da Gama, que brilhantemente dá essa assistência e todo esse ensinamento para essa molecada também. Antes de falar do tema principal, o Daverson ontem marcou 3 gols, fez hat-trick num jogo maluco diante do Atlético Mineiro, deu empate. Para nós foi bom, porque o Atlético ficou nesse jogo atrasado com apenas 2 pontos na nossa frente, então o Vasco continua em 10º, mas só que está a 2 pontos do Atlético Mineiro, que ele inclusive pega na última rodada. Se mantiver essa diferença até o final, uma vitória do Vasco lá na Arena MRV, o time muda de posição com o Galo, né? O Vasco tem 42, o Galo tem 44 e o São Paulo 45, né? Esses são os próximos ali ao Vasco, né? 9º e 8º lugares, respectivamente. Bom, galera, vamos entrar agora para falar da data FIFA, que, aliás, ano que vem tem um super calendário aí, tem Copa do Mundo e tal, mas vai rolar uma super data FIFA, Se essa já tá chata pra caramba, 9 dias, porra, sem jogo, só treino, e aí e tal, ano que vem vai ter uma super data FIFA com 16 dias. Preparem-se. E aí o calendário do futebol brasileiro normalmente não indica uma distância na volta da data FIFA, sim, jogo no dia seguinte. Até mesmo nessa data FIFA tem um jogo na data FIFA, que é um Botafogo Sport. Mas enfim, o Vasco joga no dia seguinte com o Grêmio.
Nessa data FIFA em especial, o Vasco teve 4 jogadores convocados. Paulo Henrique para a brasileira, Puma para a uruguaia, Andrés e Cuesta para a colombiana. Só que o Paulo Henrique foi expulso no último jogo contra o Juventude. Então ele já está fora automaticamente contra o Grêmio. O reserva imediato seria o Puma, que também não vai chegar a tempo, segundo o Diniz disse, né? Se o Cuesta, o Andrés Gomes e o Puma chegarem a tempo, serão os titulares. Puma na direita, Cuesta na zaga e Andrés Gomes no ataque. Sendo que a tendência é que eles não cheguem a tempo, pelo menos, ou de serem titulares do Vasco, porque vão jogar no dia anterior. E aí? O que fazer? Quem assume a vaga de titular? Alguns jogadores estão em baixa nesse momento no Vasco da Gama. Titi, Verratti, David, Matheus França, Lucas Oliveira, todos substitutos possíveis. Sem ter um dono na função, com o Puma não chegando a tempo, o Tietê vai ser improvisado. No meio-campo, ele caiu muito de rendimento no mês de outubro para frente. Ele estava bem em outubro, mas na reta final já não foi bem. E veio em novembro, foi vaiado. Mas é a única opção para o setor e já jogou por ali. Sem o Carlos Cuesta, que vem fazendo uma grande dupla com o Robert Renan, apesar dos últimos jogos, o Vasco levou 8 gols contra São Paulo 2-0, Botafogo 3-0 e Juventude 3-1. Vai fazer muita falta. O Lucas Freitas se recupera de um problema no tornozelo. É canhoto. O Lucas Oliveira é destro. Tem ficado no banco. A tendência é ele ser utilizado. Ou, quem sabe, o Hugo Moura ser recuado. Também pode ser. Hugo Moura recuado ou Lucas Oliveira. De qualquer forma, os dois precisariam muito aproveitar essa oportunidade, porque estão em baixa também. Caíram de rendimento. E a torcida pega no pé, com toda razão. Mais à frente, o Matheus França foi uma das grandes promessas nas contratações. Pô, o Matheus França está vindo, um cara de muito futuro, estava no Crystal Palace, não estava sendo aproveitado, foi emprestado e tal. Legal. Mas assim, até agora não teve uma grande atuação. Alguns jogos em que ele entrou e fez uma fumaça, mas grande atuação não teve nenhum. E nos últimos jogos, ele tem entrado numa função que, segundo o Diniz, e eu acredito, ele tem treinado bem. Só no treino. No jogo não tem rendido como um segundo volante, ou já um meia, um camisa 8. Matheus França nunca foi esse jogador na sua carreira, sempre foi um meia atacante, não um meia construtor, o cara que pensa o jogo, lê de trás, mas o Diniz enxergou características positivas nele. Ele não tem rendido, foi muito vaiado contra o Juventude. Não tem chegado na área, não tem sido decisivo. Precisa aproveitar esse período para intensificar a parte física, que não está ainda de acordo, porque estava há muito tempo sem jogar no Crystal Palace, e foi o único jogador dos emprestados que não veio com valor definido caso o Vasco queira comprar. Hoje não vale a compra. Hoje, dia 13 de novembro, não vale a compra. Verratti. Sem o Andrés Gomes, existem duas possibilidades. O David entrar na ponta, o Ryan ser mantido por dentro e o na outra. David também não tem entrado bem. Pós-cirurgia, oscilou. Teve bons jogos, jogos ruins, fez gol contra o Fortaleza, fez gol contra o Santos, mas não tem rendido nos últimos jogos também o que a gente espera. É outro jogador que precisa aproveitar a chance que ele tem, porque ele é praticamente um 12º jogador. Ele tem tido chances. O Verratti é o nosso artilheiro. Esse aí, cara, eu entendo que deveria ser utilizado como substituto, caso o Andrés não realmente chegue a tempo, não tenha condições ou venha para o banco. Ryan na direita, Verratti e Nuno. Esse é um jogador que o Vasco não pode abrir mão. Ele tem que estar no elenco ano que vem, está sob contrato, estará. É um jogador útil, mas precisa recuperar a confiança do torcedor, que está abalada. A exceção do jogo com o Bragantino, que ele fez 2 gols e foi importantíssimo na vitória em cima de 3-0. O nosso líder, o capitão do Vasco, precisa recuperar a confiança fazendo gols. Ele é muito participativo, taticamente, mas precisa ser decisivo. Talvez diminuir a participação tática dele, o recuo, para que ele esteja mais inteiro no ataque. Pode ser.
aproveitar a data FIFA para criar uma outra situação de jogo que isole um pouquinho mais o Verratti da necessidade de voltar. É uma solução. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Mais tarde tem vídeo e eu lembro a você que tem também o Colina em Foco. Eu vou participar da live a partir das 7 da noite. Um grande abraço e até mais tarde.